Conversaremos agora aqui na Rádio Justiça com o Dr. André Muscati. Ele é advogado, mestrando em Direito Processual Civil e especialista em Direito do Consumidor e em Contratos Empresariais. O Dr. André que vai comentar conosco sobre os litígios nas relações de consumo e também sobre a busca pela responsabilidade absoluta do fornecedor. Olá, Dr. André, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a participação e estou à disposição. Para a gente começar, doutor André, com essa frequente necessidade de alterações e adaptações a essas transformações da sociedade, ainda se discute muito quanto à busca pelo maior equilíbrio nas relações de consumo, nas relações consumeristas? Olha, como nossa sociedade e principalmente as relações de consumo, as questões são muito dinâmicas, então é natural a necessidade também de atualização do nosso direito e da jurisprudência para que as novas tecnologias, novos produtos e serviços colocados no mercado de consumo, para esses novos casos também sejam aplicados as regras do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e com isso mantendo-se assim o equilíbrio necessário nas relações de consumo. Uhum. Agora, dentre as normas mais conhecidas do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, a gente pode destacar a da responsabilidade objetiva do fornecedor. O que é estabelecido? Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor, ele no seu artigo 12, para ser mais direto, ele determina que o fornecedor de produtos ou serviços, ele responde independente de culpa pelos acidentes por vícios ou acidentes de consumo. Ou seja, caso o produto não esteja em suas perfeitas condições e tenha sido colocado no mercado de consumo, a culpa do fornecedor, a responsabilidade, melhor dizendo, do fornecedor, ela ocorre independente de culpa. É diferente da responsabilidade subjetiva, dando o exemplo, por exemplo, um trabalho médico em que foi aplicada a melhor técnica possível para certo caso. E tendo sido aplicada a melhor técnica possível, não se verifica assim a responsabilidade do médico. E nas relações de consumo, a responsabilidade objetiva é em que o fornecedor ele é responsabilizado independente de culpa, a partir do momento que o produto dele é considerado defeituoso de alguma maneira e que não estejam presentes as excludentes de responsabilidade, que seria de que ele não colocou o produto no mercado de consumo, ou que o defeito é inexistente, ou que tenha ocorrido alguma culpa exclusiva do consumidor, no caso, que não seria nada relacionado ao produto oferecido pelo fornecedor. Sim, então diante disso, você acha que tem sido cada vez mais comum essa tentativa de transformar a responsabilidade objetiva em absoluta, doutor? Exato, acho que o que tem se verificado muito em litígios na relação de consumo é a busca por se ampliar essa responsabilidade objetiva. Porque, na verdade, tratando essa responsabilidade como se ela fosse absoluta. O que eu quero dizer com isso é que você facilmente verifica nos tribunais uma série de ações, uma série de demandas em que ocorreram acidentes, mas esses acidentes não eram relacionados, de fato, à qualidade do produto ou serviço, mas sim muitas vezes a fatos externos, né, aos produtos. E mesmo assim se busca com isso, só por envolver determinados produtos, se busca a responsabilização de empresas. Então você se tem aí um contencioso muito grande contra empresas que colocam produtos no mercado de consumo. Em muitos casos, lógico que não se pode generalizar, mas é comum de se ver casos em que ocorreram fatores externos e que se busca a responsabilização das empresas, tentando se aplicar esse entendimento sobre a responsabilidade objetiva da empresa responder
pelos produtos colocados no mercado de consumo, independente de culpa, de uma forma muito ampla, sem que na verdade isso seja de acordo com os fatos ocorridos. Uhum. Doutor, agora essa busca pela via judicial aí, pela responsabilidade absoluta por parte do consumidor, isso aí na justiça pode reverter contra ele, ou seja, ele entra ali na justiça querendo uma coisa, querendo uma indenização, mas por conta de querer responsabilizar de forma indevida o fornecedor, isso pode se reverter contra o consumidor? Explica pra gente. Geralmente, o que pode ocorrer, na verdade, são só as verbas de sucumbência, por perder a ação, ter que arcar com os custos da ação e honorários advocatícios, eventualmente também, e isso ficando demonstrado no processo, também pode ter ali, eventualmente, uma multa por litigância de má-fé. Ocorre que em muitos desses casos, eles correm também em juizados especiais, em que não se tem o pagamento de custos, o que facilita essa tentativa de se buscar eventual indenização. O risco para o consumidor nesses casos é pequeno, uma vez que não tem essa cobrança de custos. E também ainda se tem uma análise não tão profunda sobre a justiça gratuita. Então, muitos casos, quando não são em juizados especiais, ainda se tem um deferimento muito pouco aprofundado de se realmente seria um caso de aplicação do benefício da justiça gratuita. O que também tira um pouco do peso do consumidor nesses casos para se ajuizar uma ação e de se pensar em se ajuizar. É fato que todos devem ter acesso à justiça, à relação de consumo. Muitas vezes o consumidor não tem ciência de que o erro não é da empresa, mas é fato que não tendo esse perigo de reversão do custo, ele sendo um perigo pequeno para o consumidor, isso faz com que o número de demandas ele seja grande e que se tente alguma coisa pelo fato de não se ter muito a perder nesses casos. Entendi, doutor André. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, essa busca pela responsabilidade absoluta do fornecedor, mesmo quando não for verificado aí qualquer defeito intrínseco ao produto, pode desestabilizar o equilíbrio nas relações de consumo? Olha, é complicado você buscar... nesses pontos é difícil se falar em equilíbrio, que muitas vezes para o próprio fornecedor provar que o seu produto, que naquele caso em particular o produto não teve nenhum defeito, às vezes dificulta a própria prova para o fornecedor. E às vezes o que se verifica em alguns casos na justiça, só por se tratar de casos de relação de consumo, às vezes a aplicação da inversão do ônus da prova para casos que o fornecedor sequer teve esse produto a ele direcionado a fim de se comprovar a não existência de defeito. Quando esse ponto acontece e a hipossuficiência do consumidor ela é tratada de uma forma muito abrangente, aí você verifica um real desequilíbrio no processo. Até é um pouco difícil de se falar que o fornecedor estaria menos favorecido do que o consumidor, uma vez que nas relações de consumo se tem, já que o fornecedor é a parte que consegue fazer a prova de uma forma mais abrangente, mas em muitos casos o produto em que se alega o defeito sequer foi reenviado ao fornecedor. Com isso, para que ele possa fazer a prova da não existência de defeitos. Então, com isso, dependendo das atitudes do Poder Judiciário nessas ações, como que ele determina a produção de provas, pode ocorrer um desequilíbrio inverso do que o próprio Código tenta coibir. Entendi. Conversamos com o Dr. André Muscat, ele que é advogado, mestrando em Direito Processual Civil
e especialista em direito do consumidor em contratos empresariais. Ele que acabou de comentar conosco sobre os litígios nas relações de consumo e também sobre a busca indevida pela responsabilidade absoluta do fornecedor. Doutor André, obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço e fico totalmente à disposição de vocês.